Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia! Começa agora o seu Virtual News desta sexta-feira. Sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Eu estou bem nas datas, hein? 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 3 de março de 2023, sexta-feira. Está começando a sextar para muita gente, né? Sexta-feira de sol, mas a previsão aí de um período de chuvas a partir do fim de semana. Vamos ver se confirmam as previsões. Bom dia para quem está fazendo aniversário hoje, parabéns para quem nasceu no dia 3 de março, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário, bom demais fazer aniversário, né? Que maravilha, você já é especial e nesse dia você se torna mais especial ainda, que coisa boa, hein? Que maravilha. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André Santos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia para você que está aí acompanhando a gente em mais uma manhã. Bom dia para você, aniversariante do dia, aniversariante do sábado. E bom dia também para você que vai aniversariar no próximo domingo, dia 5 de março. E claro que esse novo ciclo aí venha repleto de coisas boas, de conquistas e principalmente de muita, muita, muita saúde. Maravilha, é isso aí, né? Para todo mundo. E na verdade, quem faz aniversário durante a semana comemora no fim de semana, né, André? Exatamente, exatamente. Coisa boa. Tudo certo? Tudo ok? Vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. Manhã em que o presidente figurou aí, né? Vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. O presidente Lula vem figurando. Dia 3 de 3 de 2023. Que maravilha de data, hein? Lula diz que ministro não permanece se não provar inocência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que conversará com o ministro de Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, e que ele deixará o governo se não conseguir provar sua inocência. O titular da pasta recebeu diárias do governo federal por dias em sua agenda de trabalho em São Paulo, São Luís e até no exterior. Até o momento, o total de diárias recebidas por Juscelino em 2 viagens internacionais a Portugal e Espanha somam R$ 34.200. Já pedi para o Rui Costa convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Juscelino foi indicado para o cargo por seu partido, União Brasil. O posto foi oferecido para a sigla na busca de Lula por uma base maior no Congresso Nacional. Em nota, o ministro disse que devolveu diárias de viagens que fez para Maranhão, seu estado natal, e para São Paulo, nas quais teve poucas agendas e aproveitou para passar o final de semana. A viagem para o Maranhão ocorreu entre 12 e 16 de janeiro. Já para São Paulo, foi entre 26 e 30 do mesmo mês. No segundo caso, o ministro teve apenas 2 agendas oficiais e aproveitou a estadia na capital para participar de um evento relacionado a cavalos quarto de milha, como revelou o jornal O Estado de São Paulo. Juscelino Filho é criador de animais de raça. Ele foi para São Paulo e voltou para Brasília em aviões da FAB. Isso aconteceu, segundo o Ministério das Comunicações, porque o ministro foi a São Paulo cumprir a agenda oficial de interesse público, conforme divulgado nos meios de comunicação deste ministério. Ainda em saia justa, Lula também
tentou minimizar mais uma vez o vínculo da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com a milícia e disse ter uma gratidão por ela devido ao apoio recebido nas eleições presidenciais. A Folha de São Paulo mostrou que a ministra manteve o elo político com o ex-PM Juraci Prudêncio, conhecido como Jura, condenado por comandar uma milícia na Baixada Fluminense, e o ex-vereador Márcio Pagnês, o Marcinho Bombeiro, preso preventivamente sob acusação semelhante. Tá aí a situação envolvendo o ministro e a ministra. E o presidente, né, nessa saia justa. Saia justíssima, né, Márcio? E esse Juscelino Filho, né, o ministro das Comunicações, ele também eu estou aqui buscando tal, e ele também está sendo acusado, aliás, a Folha trouxe essa informação, de que 2,2 milhões de reais foram sonegados dele. Na verdade, ele sonegou esse valor. Na verdade, ele tem esse valor em cavalos de raça, né? E acabou sonegando. E 5 milhões de emendas desse deputado foi direcionado para asfaltamento de terras no Maranhão. E essas terras pertencentes à família. Uau! Então ele tem o cavalo de raça, Sim. veio para São Paulo, feito especial, e acabou indo no outro evento, já devolveu o dinheiro. E acabou que ele tem asfalto nas terras. Acabou asfaltando terras da família no Maranhão com dinheiro de emenda parlamentar. Enfim, aí você vê, né? Aí a gente vê onde é que nós vamos parar com tudo isso. Precisa-se ter a necessidade, eu acho que teve todo aquele tempo de transição, e aí eu acho que essa equipe de transição podia buscar informações, porque tá tudo aí, né? Tá tudo aqui. Eu abri o celular e vi várias informações dele aqui, mas essas eu acho que são as mais interessantes de trazer. E aí, realmente, por essa falta de cuidado e pela necessidade, também tem que se dizer, pela necessidade de alianças políticas para tentar ter um número maior de apoios no Congresso, acaba se deixando passar isso, e aí deixa o presidente e, aliás, toda a equipe de transição também nessa saia justa. É um caso complicado. Eu acho que o Lula está certíssimo em, de repente, ouvir, né? ouvi-lo, mas assim, tem um histórico, né? Tem um histórico que precisa realmente ser tratado, precisa ser visto, e vamos ver no que vai dar. Ministro das Comunicações, ele esteve na Espanha, né? Que você acabou dizendo. Espanha, Portugal. Foi para o congresso da Huawei, que é uma empresa de telefonia da China, que abriu um congresso lá na Espanha. É interessante para o Brasil estar participando desses congressos, mas realmente é uma saia justa, né? Aproveitar o dinheiro público, aproveitar o avião também, né? Ele foi no avião da FAB para assuntos particulares. Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é pedir desculpas, porque eu acho que não tem justificativa. Ele teve 2 dias de agenda, né? Agenda parlamentar, e ficou os outros dias curtindo, e foi um investimento caro esse passeio. Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é devolver isso. Aliás, ele fala, tem um depoimento que ele fala que devolveu parte do dinheiro, né? Que ele usou particular, mas vamos ver que isso me fez lembrar Raul Seixas, né? Ei, Al Capone, vê se te orienta. Já... eu acho que e olha, Coco Leão, nhau. E em relação à ministra, né, essa coisa dela estar aliada com as milícias. Na verdade, eu acho que isso é um pouco menos complicado, porque estar numa foto não quer dizer necessariamente que você esteja fechado com milícias. Tem mais coisas dentro disso aí. Tem mais situações. Na verdade são os acordos políticos, né, Márcio? Tipo assim, na verdade, eu não vi, na verdade, eu nem busquei aqui nada, mas quando a gente fala de acordos políticos, uma pessoa que está nesse cenário, ele está aberto a conversar com todo e qualquer tipo de pessoa, porque o interesse dele é estar na comunidade. Então, assim, o que precisa saber realmente é em que pé de ligação que ela tem com essa milícia. Em que momento, né? Até onde vai essa ligação? Porque uma coisa é você conhecer alguém, e outra que essa pessoa tem uma atividade. Outra coisa é você conhecer essa pessoa e esta atividade lhe ser propícia, lhe ser benéfica. Então, eu acho que a partir do momento que essa atividade ilícita compromete o mandato, aí é complicado. Aí há necessidade. A ligação dela, na verdade, pelo que eu vi, a ligação dela é um pouco maior do que só movimento político, e foto no sentido de ter um conhecimento maior, mas até aí ligá-la
à milícia. Eu tem tenho que esperar realmente para ver as investigações. Tem que aguardar, né? É mais ou menos isso. Bom, quanto ao homem dos quartos de milha, vamos aguardar aí o retorno dele, né? O que vem a cavalo mesmo, a justiça? A justiça vem a cavalo? A justiça tem uma frase tem uma frase sentido, assim, né? Nesse caso, literalmente, né? Literalmente. Vamos a mais uma matéria nessa sexta-feira. Como eu falei, indicação suprema. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que o advogado Cristiano Zanin é um dos cotados para a vaga de ministro do Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado deixará a mais alta corte do país em maio e o chefe do executivo ainda não bateu o martelo sobre quem será o escolhido para o cargo. Ele afirmou que está consultando muita gente antes de tomar uma decisão. Zanin foi advogado de Lula na época em que o presidente se defendia dos processos da Operação Lava Jato. Em 2021, Zanin foi responsável por entrar com um pedido de habeas corpus junto ao STF, que levou à anulação das acusações contra Lula, o que tornou viável a candidatura à presidência do petista em 2022. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Tecnicamente, ele cresceu desta forma extraordinária. É meu amigo, meu companheiro, como outros são os meus companheiros. A pessoa tem que ter caráter. Eu vou levar em conta o caráter. Não só isso, mas vou levar em conta. Eu consulto muita gente, consulto advogados, consulto muita gente de outros estados para saber, acrescentou o presidente. Eu posso escolher 3, possivelmente 2. Depende se houver uma antecipação de aposentadoria. Sempre pode acontecer, mas o critério será o mesmo. Primeiro, notório, saber jurídico, porque a escolha não é para mim, é para a nação. O cara tem que ser cumpridor da Constituição, afirmou o presidente. O STF terá 2 novas vagas nesse ano. Além de Lewandowski, o presidente do Supremo, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, se aposentará em outubro. O petista destacou que poderá escolher um terceiro nome caso algum integrante do tribunal antecipe sua aposentadoria. Olha, onde há fumaça, há fogo. Então, assim, quem seria o terceiro a desembarcar? Né? Quem engraçado, vai né, Márcio? Você lembra que, só puxando aqui um fio, na semana passada, se não me engano, nós falamos sobre um projeto de lei do Fabiano Contarato, sim, que vem com esse questionamento das indicações do STF e dos ministérios. É muito louco, porque o Cristiano Zanin realmente é um advogado muito competente, ele é um... tipo assim, merece os aplausos, mas aí a gente entra, tipo assim, naquele caminho Amigos de do indicação, rei. Amigo do rei, até onde isso, porque assim, por mais que a pessoa seja um advogado conceituado, um advogado idôneo, a partir do momento que ele está ali, ele pode ter que resolver pepinos que realmente sejam contra a pessoa que esteja colocando ali. E até onde isso pode influenciar onde você tem nas essa decisões. Liberdade. É complicado. Entendeu? Isso é complicado. E eu acho realmente que eu volto a falar do Contarato com o projeto que ele trouxe há tempos, porque eu acho que é o mais apropriado, apesar de ser brasileiro, apesar de ser um advogado do Brasil, tem suas opiniões políticas e tem suas ideologias políticas. É difícil você se tornar neutro quando todo o cenário é a favor. Como você vai se tornar neutro se o seu cliente é o presidente? É o presidente e é quem está te colocando nesse cargo. Então, como é que fica toda essa situação? É complicado muito isso. complicado. No mínimo, é constrangedor, né? E esse Cristiano Zanin, né, ele tem um histórico de resolver pepinos grandes. Ele, se eu não me engano, ele é o advogado... Se eu não me engano, não. Com certeza, quase com certeza, ele é um dos advogados que está defendendo as lojas americanas, né? Em todo esse processo de dívida de 40 bilhões de dólares. Ele é um desses advogados que, aliás, entrou na pauta mais ou menos um mês e meio atrás, quando ele foi hostilizado no aeroporto internacional de Guarulhos, com um bolsonarista xingando e falando com ele. Ele não sei se você soube dessa história. De passar. Ele foi bastante hostilizado e fizeram uma filmagem dele e o cara ainda postou essa filmagem. E ele, como advogado, óbvio que entrou na justiça. Mas, enfim, eu acho que competência o Cristiano Zanin tem. Eu acho que é uma boa escolha, mas aí a gente entra realmente nessa discussão de até onde essa escolha vai influenciar nas decisões que possam ser que venham. A idade dele hoje? Ele tem
Ele é de 80 alguma coisa. Acho que ele deve ter uns 40 anos. 40 anos. 40 novo, né? anos, 40 e poucos. Novo, deve ter Eu acho que nem... Deve ter uns 20 anos de... Eu acho que nem isso, viu, Márcio? Ele é de... Quando que ele nasceu? Eu adoro ver essas coisas porque eu gosto de saber se a pessoa tem o mesmo decanato que o meu. Ele é de novembro... não vou abrir aqui, não vai dar pra abrir aqui agora. Porque... Mas deve ter menos de 40, né? Provavelmente. Essa é toda essa situação. Acho que uns 38, acho eu. 38, 39 anos. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira, dia 3/3/2023. Vacina contra a dengue é aprovada pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem uma nova vacina contra a dengue, desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda. O produto, batizado de Qdenga, teve eficácia em 80% dos estudos clínicos. Gostou, né, André? O segundo imunizante contra a dengue a receber registro no país. Mas o primeiro que poderá realmente mudar o curso das epidemias da doença. Isso porque a primeira vacina do laboratório Sanofi Pasteur aprovada no país em 2015, foi descartada pela maioria dos países como estratégia de prevenção por ser recomendada apenas para quem já contraiu algum sorotipo de dengue, já que aumenta a ocorrência de forma grave da doença em pessoas nunca antes infectadas pelo vírus. Ela tem ainda como limitação a faixa etária para a qual é indicada, dos 9 aos 45 anos. Já o imunizante da farmacêutica japonesa é indicado para pessoas de 4 a 60 anos, com ou sem histórico prévio de dengue. O produto protege contra os 4 sorotipos dos vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Anvisa, a vacina será administrada via subcutânea em esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses entre as aplicações. A Takeda entrou com um pedido de registro na Anvisa em 2021. O processo, segundo a agência, foi demorado porque foram solicitados dados complementares. A vacina segue sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa. A Anvisa destacou que o imunizante recebeu recomendação positiva da Agência Sanitária Europeia, EMA, e teve sua comercialização aprovada no continente em dezembro do ano passado. Ainda de acordo com a agência, a análise técnica que embasou a aprovação da vacina contou com um painel de discussão com especialistas no tema realizado em janeiro. A vacina do Instituto Butantan, única a entrar na fase final de estudos, além dos produtos da Sanofi e a Takeda, registrou 79,6% de eficácia nos testes de fase 3, conforme dados preliminares, mas só deverá ter sua pesquisa concluída e resultados finais conhecidos em 2024. Qdenga. Qdenga, pegadinha, né? Qdenga. Então. Bom, tá aí, Vacina, né? uhum. E chama atenção, quando a gente fala da questão do Covid, da vacina do Covid, é isso. Você vê, 2 anos de testes. A primeira aprovada em 2015 se mostrou ineficaz, pessoas começaram a adoecer em relação a essa questão da vacina. Quer dizer, para quem nunca teve o vírus, acabou ficando adoecendo e de uma forma muito mais grave. É a preocupação das vacinas, né? Então, é necessário tempo e é necessário estudo. É lógico, no caso do Covid, houve um apelo mundial, né? Uma situação mundial em que foi necessário Urgência, regime de urgência. Eu acho que é bem-vindo, eu acho que essa vacina, eu acho que tudo que seja a favor da saúde do cidadão é muito bem-vinda. Eu acho que ainda assim, 2 anos de estudo, eu acho que por mais que pareça muito, na verdade é muito, não parece, comparado com as vacinas que vieram contra a Covid, mas é um tempo viável, é um tempo de estudos, é um tempo de pesquisa, é um tempo de aprovação, para que realmente a gente possa ter um remédio ou uma vacina que seja realmente segura e eficaz. É claro que as instituições governamentais, elas precisam ter os tratamentos paliativos enquanto isso não se resolve. E aí eu me recordo, quando eu era jovem, que a gente via aqueles carrinhos, sabe? Lembra? Não sei se você lembra. Uns carrinhos que falavam jogando... Pareciam inseticidas, óbvio, eu não sei o que era aquilo. Eu lembro quando eu era criança. Sim, fumacinha. Era um fumacinha. Aquilo lá era para acabar com mosquito, alguma coisa nesse sentido? Isso não era? Eu lembro que eu era nos anos 80, né? Eu lembro disso.
junta. Sim, e eu acho que assim, são tratamentos paliativos que eu acho que o governo, o poder público precisa continuar informando a população dos cuidados, informando a população de que a dengue ainda existe, informando a população de que realmente, se não for uma força-tarefa, uma força conjunta entre poder público e população, isso não vai se resolver. É claro que, tipo assim, as vacinas, essa vacina vindo é um ponto muito forte a favor de toda a população no combate à dengue, mas eu ainda acho que essa comunicação entre poder público e sociedade civil e esses tratamentos paliativos precisam sempre estar em voga. André, vamos observar que assim, no combate ao mosquito, o mosquito está ganhando. Porque o Aedes aegypti, até o chikungunya, até a zika ele estava levando. Né? Então esse mosquitinho, ele é danado, ele é danado. Vox, bicho Exato. Danado, né? A população ainda deixa vasos com concentração de água, piscinas abandonadas, prédios, estruturas que ficam, devido às fortes chuvas, acabam retendo água, bolsões de água. Quer dizer, dificilmente se vence essa disputa com o mosquito, porque o ser humano não tem essa consciência. Então a vacina, já que não tem vacina para ter consciência, então, para prevenção, acho que já começamos a avançar nessa batalha, né? Sim, mas eu acho que a vacina, assim, eu acho que é uma arma muito potente para nos defender em relação a esse bichinho, mas que realmente a comunicação do poder público precisa ser muito maior, a educação da sociedade civil precisa realmente ser muito maior. Para isso não tem vacina, né? Não tem jeito. Vamos a mais uma matéria. Tem 47 anos? Tem 47 anos. 47 anos, Zanin, né? Eu lembro que ele é de novembro de 80 e alguma coisa. Eu lembrava disso, mas não lembrava. 45, então. É isso. Tá jovem. Somos jovens. Vamos a mais uma matéria falando da juventude aqui? Abertas inscrições para candidatos ao Conselho Tutelar de Cubatão. Interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril. Olha só, Conselho Tutelar. Estão abertas as inscrições para disputar uma das 5 vagas para titular a suplente do Conselho Tutelar de Cubatão, que atuarem no período de 2024 a 2028. Podem ser feitas até o dia 5 de abril na sede do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que fica na Rua Salgado Filho 227, no Jardim Costa e Silva, das 9 às 11h30 e das 13 às 15h30, nos dias úteis. A remuneração mensal do titular é de R$ 3.470 líquido para 40 horas semanais de trabalho. Todas as informações sobre a eleição do Conselho Tutelar estão na Resolução Normativa 181 de 2023 do CMDCA, publicada na edição 1176 do Diário Oficial Eletrônico de 10/2/2023. Disponível também lá no diariooficial.cubatão.sp.gov.br. Search, aí você busca, né? Aí tem como. O Conselho Tutelar é um órgão colegiado de 5 membros escolhidos pela sociedade civil para fiscalizar e garantir que os direitos de crianças e adolescentes não sejam ameaçados ou violados. Nesses casos, cabe ao Conselho requisitar a atuação dos demais serviços públicos. Requisitos: podem concorrer a uma das vagas de conselheiro tutelar pessoas que tenham desenvolvido atividades pelo período mínimo de 3 anos em atendimentos específicos e contínuos à criança e ao adolescente, em programas ou projetos destinados a quem se encontra nessa faixa etária. A experiência deve ser comprovada por meio de um ou mais documentos emitidos em papel timbrado. Exige-se também comprovação de idêntico período de residência em Cubatão, no mínimo de 21 anos de idade e ensino médio. Deferidas as inscrições, os candidatos passarão por avaliação escrita. A comissão eleitoral designará data, local e horário aos habilitados na inscrição. Deverá haver um curso preparatório para a prova, a cargo do CMDCA, a ser divulgado futuramente. A avaliação será composta por testes de múltipla escolha e porção dissertativa. São os conteúdos conforme destacou a resolução normativa, Estatuto da Criança e do Adolescente, 15 perguntas de legislação sobre aprendizagem, sobre programas de formação profissional de adolescência e lei orgânica da assistência social, Sistema Único de Assistência Social. 10 de História da Infância e Evolução da Visão da Infância, da perspectiva do Estado e da sociedade. E 10 de Conhecimentos Gerais.
A parte dissertativa envolverá um número mínimo de linhas, estudo de caso de 10 e redação de 20 linhas. Serão considerados habilitados os que obtiverem um total de 60% de aproveitamento, não atingindo o número mínimo de 10 candidatos com total patamar de acertos, serão desconsiderados habilitados aos de maior número de acertos, menos que abaixo de 60%. Aos aprovados, será permitida propaganda eleitoral, inclusive pela internet, desde que gratuita, nos termos do edital. O CMDCA se encarregará da propaganda institucional para garantir igualdade de condições na disputa. O pleito para a escolha dos membros titulares da suprimentos do Conselho Tutelar será realizado no dia 1º de outubro de 2023, em horário e local a serem divulgados. O CMDCA deverá solicitar a colaboração da Justiça Eleitoral para a realização do pleito e nestes serão aplicadas as demais vedações preconizadas pela legislação eleitoral vigente no país. É impressão minha ou está mais exigente? Na verdade, eu ia até questionar quando você começou com a matéria, eu ia perguntar dos requisitos para, e aí você acabou entrando com isso na sua fala. Eu nunca acompanhei, eu já ouvi dizer, tá tendo inscrição, tá tendo votação, mas eu nunca parei para ler os editais. Eu até acho, realmente, parece criterioso para se participar. Eu ainda exigiria só uma coisinha que eu acho que é essencial, seria essencial, não sei, de repente, da minha visão leiga, eu acho que deveria ter o ensino superior. Deveria ser uma pessoa de ensino para poder ocupar esse cargo e estar pleiteando essa vaga, porque ali fala ensino médio, né? E aí foi a única coisa que eu falei assim, não que queira dizer muita coisa, porque aí vai ter todas as experiências, os trabalhos e tal, mas eu acho que deveria ser um pontinho que poderia entrar a favor. Quando a gente fala, e eu concordo com você, quando a gente fala em experiência, quando você leva para essa questão do Conselho Tutelar, o que é o ideal? Quem deve ser preparado? A pessoa tem que saber lidar com a comunidade, lidar com situações muito difíceis. É necessário ter conhecimento, ter embasamento, ter conhecimento, ter um entendimento do que é necessário à criança. Lógico, ser um agente, né? Ser um conselheiro de tutelar. Né? E aí outra coisa que me chama a atenção é a linha de corte, né? Se não for 80, baixou para 60, quer dizer, se você não atingiu aquela meta, se ninguém atingiu aquela meta, então ninguém atingiu a meta, né? Exatamente, a linha de corte conta muito. Sim. Entendeu? Se ninguém atingiu a meta, então você não baixa. Você não vai baixar o critério, se ninguém chegou com 80%, a gente trabalha com 60%, mas vem cá, se a expertise é 80%, se ninguém chegou a 80%, se você não chegar a 80%, você não vai estar na faculdade. Eu acho que realmente é um trabalho muito complexo, né? Eu acho que realmente tem que se exigir, realmente essa linha de corte é meio dúbia, né? A gente acaba entrando numa discussão meio, numa dicotomia, né? Mas realmente eu acho que a pessoa precisa ter experiência, como você disse, a vivência do dia a dia, de conhecer a comunidade, de saber dos problemas dessa classe, que é bem complexo, mas principalmente ter a experiência, como você diz, a experiência técnica e a experiência do dia a dia com esse público. Vamos aguardar, sempre foi uma eleição disputadíssima, né? Sempre. Agora eu entendo assim, por quê. E ela envolve também, né, toda uma comparação e a legislação, inclusive, que é aplicada nas eleições para o prefeito, para o governador, para o vereador, tem a mesma regra, entendeu? Tem essa questão dessas regras. E a disputa é muito grande, né? Tem candidatos aí que parece que são candidatos a vereador, né? Porque vem com uma equipe, uma situação, essa eleição acabou sendo mais profissionalizada. Né? Mas aí eu vejo que, tipo, comparado com os outros conselhos que a gente tem na cidade, é um salário, né, Márcio? 3.470, se não me engano, você falou. É um salário que realmente justifica. Agora eu entendo o porquê dessa corrida maluca para poder ter essa cadeira. Só que assim, rapadura é doce, mas não é mole. É por isso que eu falo. É um trabalho bem complexo. O conselheiro tutelar enfrenta situações difíceis, tem toda uma questão psicológica, não é, eu sou... Não, você só vai pegar pedreira. É por isso que eu acho que, tipo assim, o grau de exigência escolar, eu acho que podia ser muito mais
técnico, acho que porque não é simplesmente, vou pegar o conselho tutelar e vou trabalhar, vou receber um saláriozinho e ok, vou olhar uma família ali, uma família aqui. Não, é um trabalho psicológico complexo. Muito mais. Aí tem a legislação e se você não estiver atento, você acaba É isso que eu ia falar. respondendo. Você precisa entender sobre legislação, sobre a criança e adolescente, assistência social, conselho de família, vara familiar. É bem complexo. Não é tão bem simples complexo. assim, não. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. Assim, durante a semana, no início das semanas, nós falamos a respeito de uma obra, no dia 27, de uma obra no Jardim Costa, no Parque Fernando Jorge, cuja demora já se prorrogam, se arrastam por 6 meses. Né? É interessante que após um manifesto dos munícipes e comerciantes, na segunda-feira houve uma mobilização ali referente ao equipamento, mexeram na rua, no pavimento. Né? E a Secretaria, nós solicitamos a nota, a Secretaria informou que a Secretaria de Obras informa que as obras de pavimentação nas ruas do Parque Fernando Jorge foram paralisadas por conta de constantes chuvas nas últimas semanas, que necessita de alguns dias intermitentes de tempo firme, sem chuva, para prosseguir com seus trabalhos. Um novo calendário estará sendo definido e a previsão é de que a pavimentação no bairro seja retomada agora em março. Bom, começaram, parou, choveu, parou, chuva, março, fatal. Só que a obra está desde outubro. Exatamente. Então, desde outubro. Então, toda essa situação, ela remete a uma análise mais aprofundada do que simplesmente parou de chover, ou teve chuva ou não. Houve um período muito grande sem chuvas, e o que foi feito? A obra começou e a possibilidade da Rua São Paulo, que já deve estar interditada, também ter esse mesmo tipo de problema. E se a demora for ainda maior, devido só às chuvas, já vai causar um transtorno. Se tiver outras situações que também façam impedimento da conclusão da obra, fica ainda pior. É o caos. Sim, e é muito fácil, né, Márcio, vir com uma nota, comunicar a prefeitura, entrar com uma nota dizendo que o problema era somente das chuvas, quando a gente sabe que realmente o buraco é muito mais embaixo, né? Como você disse, essas obras se estendem desde outubro. A gente realmente passou agora, no último mês principalmente, um período intenso de chuvas, mas é claro que antes disso a gente teve um período muito extenso de secas, de sol, de calor escaldante e nada foi feito. Como você disse, precisou da sociedade, é por isso que eu falo da importância da união e da importância de realmente exigir e cobrar do poder público os nossos direitos. A partir do momento em que a sociedade se reuniu e começaram a se manifestar nas redes sociais, começaram a montar grupos de apoio entre eles, e reivindicar que seja feito alguma coisa. Alguns vereadores também estiveram por aquele espaço reclamando da morosidade no trabalho. A partir daí, a prefeitura realmente se apressou em mandar empresas para lá. Eu não sei o que está sendo feito, mas eu sei que já tem caminhões lá trabalhando e tentando restabelecer a ordem. Eu não sei ali. se aquilo é obra pública ou se tem a ver com Wave, com alguma situação, não sei de onde veio o recurso. Só que reclamaram na segunda, na sexta, na segunda foram equipamentos e na terça-feira já começou uma paralisação e está paralisado. A Rua São Paulo foi feito o primeiro recapeamento e parou. Eu acho que independente de ser, difícil, né? de ser poder público investindo, ser de recursos de Wave, eu acho que realmente o planejamento precisava ser feito. E aí a gente bate naquela mesma tecla, a gente se torna repetitivo quanto a isso, mas precisa-se ser dito que se tivesse um planejamento profissional e técnico, com técnicos à frente desse planejamento, provavelmente a gente já estaria num outro curso. Num outro patamar, né? Sem dúvida, Abra sem a conclusão. dúvida. Porque é o que nós falamos aqui na segunda-feira, né? Óbvio que as obras que foram feitas de escoamento das águas de chuva, das águas pluviais, deu resultado nas últimas chuvas ali na Rua Marechal Rondon, com o João Damasio, com o Arthur Bernardes, teve toda essa solução, né, de problemas de inundação. Só que, na hora de colocar a cereja no bolo, a cereja passa do ponto. Né? A cereja apodrece.
Por quê? Porque a obra começa a deixar de trazer um benefício e começa a se tornar um transtorno. Exato. E as pessoas vão lembrar do transtorno. Então, depois que passou o asfalto, todo mundo viu o asfalto, ficou bom, mas demorou muito. E vale... Fica mágoa, né? E vale deixar bem claro, né, Márcio, que não se trata de uma ideologia ou ou política, realmente é o que acontece na nossa cidade no dia a dia e precisa ser dito. Então, essa situação que envolve novamente chuvas, período de chuvas, águas de março, e com certeza, novo calendário em março por aí já vai para 7, 8 meses, né? E aí tem que ficar esperto, que senão o pessoal vai fazer um bolinho de um ano. Vai fazer um bolinho de um ano. Tem obras na cidade viu. que já receberam a festinha no bolinho. O bolinho Exato. de um ano, aí já viu. Vamos a mais um. Sim, ontem nós tivemos um acidente, né? Envolvendo um ônibus da empresa Fênix e o outro automóvel. Nós recebemos o vídeo, estava nas redes sociais, nós recebemos o vídeo. Vamos estar passando agora, o pessoal dá uma olhadinha, né? Vamos ao vídeo? Isso, olha lá, tá vendo? O ônibus atravessou, né? Passou de um lado a outro, vinha em sentido Anchieta, que acredito eu, né? Descendo ali, e foi de um lado a outro e atravessou. Pegou um carro, atravessou o canteiro ali, a ciclovia, né? E isso foi o ônibus da Fênix, que é a empresa de transporte coletivo na cidade de Cubatão, né? Então, meu Deus do céu, o ônibus realmente ele atravessou a pista, né? Atravessou a pista. E a gente, até o momento a gente não tem notícias de vítima, isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Mas realmente é para nos alertar do perigo. Aliás, eu acho aquele pedaço, né, verdade seja dita, eu acho que ficou muito bonito essa reforma, toda essa entrada daquela região ali na Vila Natal, ficou um espaço muito bem apresentável, ficou uma obra bem feita. Mas assim, ciclista não respeita muito, né? O ciclismo, muitos deles não caminham naquela pista que foi criada para eles. E realmente eu acho que aquelas barras, eu já até olhei dirigindo por ali, eu não acho tão seguras, eu acho muito próximas da pista, eu acho o espaço muito estreito. Mas isso é um alerta para realmente a gente entender que pode acontecer outras vezes, o que vai ser feito, aí a segurança pública, eu não sei a quem cabe, se é obras, se é planejamento, se é segurança, cabe alguma ação para precaver, né? Porque realmente a gente jamais... E se a gente for pensar assim, uma pessoa que tem visão e que realmente faz análise de estudo, poderia imaginar, eu vou fechar, porque aquilo ali era uma pista aberta, né? Sim. Bom, eu vou fechar isso aqui, só que as pessoas estão acostumadas a vir. Mesmo as que não estão acostumadas, de repente dá um problema e elas, por um surto ou alguma coisa, elas passam direto. Seria o caso de colocar no semáforo, de colocar um redutor de velocidade? Não sei, na verdade eu não sei, mas realmente acende um alerta para ser feita alguma coisa. Acho que a situação foi causada pela falta de freio do ônibus, não é isso? Eu não sei qual foi. Pelo menos é o que dizem, né? Eu não li nada, nenhuma nota oficial, tanto do poder da empresa quanto do poder público. O que chama atenção acidentes acontecem. Sim. Foi uma peça que quebrou, a manutenção, porque a manutenção desses ônibus ela é preventiva, as peças têm data para serem trocadas, né? Você não espera quebrar, não espera, tem todo um prazo e um acompanhamento preventivo, né? Tudo é feito com prevenção, não se espera, não se passa da data, se tem um limite de tempo para que se faça a manutenção necessária, ela é preventiva. Tem que ver o que aconteceu nesse caso e apurar, né? Porque prejuízo, tem o risco. Isso. Então tudo isso chama atenção. Mas carros quebram todos os dias. Sim, carros quebram todos os dias, né? Mas nesse caso, a questão do ônibus coletivo, a preocupação é justamente essa, que o problema envolve não só o veículo, mas todos que estão dentro e aqueles que também estão transitando naquele momento. Falando em ônibus, Márcio, assim, uma notícia triste, né? Não sei se vocês acompanharam, na manhã de hoje faleceu aquele senhor que foi atropelado na Raposo Tavares. Não sei se você lembra, semana passada. Não sabia do falecimento. Que brigou com o motorista arrancou e acabou ele caindo e passou por cima dele. Você lembra dessa história? Sim. Acabou que o senhor veio a falecer essa manhã. É uma triste notícia aí que você falou agora da situação dos ônibus e realmente a gente precisa, o poder público precisa realmente ter todas as precauções, né, Márcio? E o
profissional que está ali direcionando, dirigindo o veículo, precisa ter realmente atenção. Eu estou comparando os dois acontecimentos, porque o que está sendo alegado no ônibus que o senhor veio a falecer hoje em São Paulo é a falta de atenção do motorista, que aliás aconteceu ontem com uma senhora, também em São Paulo, que foi descer do ônibus, tropeçou e caiu, e o motorista arrancou e disse que não a viu. O motorista que passou por cima do senhorzinho, que estava brigando, estava discutindo, saiu em arrancada, ele disse que não viu, ele disse que não atropelou o senhor. Então, às vezes, a falta de atenção realmente tira a visão de quem está dirigindo. Então, é o caso, de repente, pode ter sido a falta de manutenção, pode ter sido o freio, pode ter sido um problema, mas também pode ter sido a atenção do motorista, né? Com certeza. Tudo precisa ser estudado e trazido à tona. Encerramos as matérias? Que maravilha! Nossa, que rápido! Sextou, André. Sextou. Maravilhoso. Sextou. Temos dicas de final de semana? Meu, eu não vi nada. Aliás, eu quero muito ver, eu não sei se alguém aí viu, se a Maria Clara viu, eu tô muito a fim de ver o Brendan Fraser no filme A Baleia, que ele está sendo indicado. Aliás, o Brendan Fraser é aquele ator que fez A Múmia, as séries da Múmia, foi um galã nos anos 90, e ele como é que fala a palavra? Fugiu a palavra quando a pessoa é... Ele foi para a geladeira? Foi para a geladeira, mas é uma palavra que... Mas ele foi para a geladeira por causa daquela questão do assédio, né? Exato, a história do assédio com um grande... exatamente, ele acabou indo para a geladeira e ficou quase 10 anos fazendo filmes sem muita representatividade, filmes que realmente não foram tão bons, e aí agora ele foi chamado para fazer essa Baleia, que é uma releitura de uma peça de 10 anos atrás, e realmente a atuação dele, eu andei lendo a sinopse do filme, andei lendo os comentários e alguns prêmios que ele acabou ganhando, e é um grande indicativo ao vencer o de melhor ator de Oscar. Não vai receber? Maria Clara tá... ele... Se desculpa, na verdade, a Maria Clara trouxe uma tona sobre o Oscar. Então, ele muito provavelmente não vai ao Oscar, justamente porque nessa época em que tudo aconteceu, ele não recebeu apoio das pessoas que fazem parte ali do conselho do Oscar, né, e tudo mais, exatamente. Então, dessa vez, ele vai deixar de lado e não vai se sentir prestigiado de fato, né? Eu ia até falar, parece que ele não vai comparecer, na verdade, se ele for indicado, tá? Eu também vi essa fala dele, que ele não tem interesse nenhum em participar de nenhum evento que venha dessa classe artística que traz o Oscar por conta disso. É mais ou menos assim, quando eu precisei, vocês não me apoiaram, e agora não quero, não vejo isso como sendo importante mais para mim. Tá certo ele. Ele passou por uma situação muito difícil naquele período, né? Tá certo ele, complicou financeiramente, toda uma situação. Sim. Tá certo ele, é isso aí. Bom, nós temos o Mandaloriano, né, que retornou, a série Mandaloriano. Mandalorian, né? Que tá aí na Disney, e tem muitas coisas nos streams aí pra você. Tem bastante coisa aí. Estava querendo ver também a segunda temporada, aliás, a segunda temporada, que não é novidade, já está circulando no Global Play, de As Fives. As Fives? Esqueci aquele seriado. Foi continuação da Malhação, e aí teve a primeira temporada de um seriado dessas meninas. Agora está com a segunda temporada, e eu quero dizer que na segunda temporada de As Fives nós temos uma atriz daqui de Cubatão, com um papel grande na cena, muito interessante. E temos um ator, que é o Marcos Oliveira, que foi meu aluno, que também está na série, super indico, apesar de fazer aqui, né, um comercial por questão amigos da cidade e meu aluno, a série realmente é interessante. Traz à tona essas discussões da adolescência em relação à sexualidade, em relação à aceitação familiar. É muito interessante, eu acho que vale a pena ver. Legal, então as dicas para você no fim de semana. Sol, praia, finalzinho de verão, o verão daqui a pouco está indo embora, as águas de março estão chegando. André, grande abraço, chegamos mais um programa, dever cumprido. Obrigado, Márcio. Dever cumprido com a ajuda de vocês, com a parceria de vocês, Maria Clara e Márcio. A gente vai ficando por aqui, desejando, claro, mais uma vez, um ótimo final de semana, como o Márcio disse, provavelmente de chuvas, mas bom para aproveitar a família, o descanso do sofá, a leitura, os estudos ou simplesmente uma série para maratonar. Beijão, fico por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho está à disposição no site, no canal no YouTube, também nós estamos com a transmissão no Facebook. Volto a falar.
As transmissões do Facebook nós estamos fazendo como um período de testes para observar os comportamentos e tudo mais, né? Muitas vezes há interações lá e a gente não consegue responder no tempo real, porque ainda não estamos, como eu diria, nós não estamos com uma condição plena para esse fim. Ainda é um teste, né, em relação à transmissão no Facebook. Muita gente tem gostado. Poxa, no Face também o acesso estava no YouTube, mas no Face está muito próximo. Bacana. A gente coloca o vídeo, coloca a transmissão ao vivo no Face e depois disponibiliza o link também para quem quiser o acesso. Ok? Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a André Santos, agradecendo a você, desejando um excelente final de semana. Sexta-feira maravilhosa, sábado de sol, domingo de sol. Se tiver, aproveite. Se não tiver, aproveite também da mesma forma. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.